Olá, meus irmãos e meus amigos. Mais uma vez nós estamos juntos diante da palavra do Senhor, sempre dependentes da graça dele, dependendo da misericórdia e do seu grande amor, a sua longanimidade em suportar a nós, como pecadores, todos os dias. É grande a misericórdia de Deus para conosco. Esta é a razão pela qual ainda não fomos consumidos. Deus tem ricamente nos dado a graça de estarmos pregando a palavra de Deus, de estarmos ouvindo e aprendendo deste grande, sublime e glorioso Deus. É um prazer muito grande poder saber que você está nos ouvindo, está nos acompanhando e está também enviando as mensagens aos seus grupos de WhatsApp e também compartilhando através dos seus comentários. Muito obrigado pela sua participação. Isso nos ajuda muito. Quero aproveitar e pedir para o irmão que continue orando por mim, para que Deus me dê a liberdade de continuar aqui gravando essas mensagens para que a sua vida seja enriquecida espiritualmente. Este é o meu desejo. Ore por aqueles que não são ainda salvos, que ainda não foram alcançados pela salvação, a fim de que eles o sejam para a honra e para a glória de Deus. Nós continuamos ainda usando como base das nossas mensagens Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé é pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Tão simples que dá até para se decorar. Porém, de uma profundidade tão grande que a nossa mente não é capaz de definir a grandeza desse texto. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero orar mais uma vez para que Deus esteja nos dando a graça de compreensão da sua palavra. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por ter nos feito filhos por adoção, na pessoa do Senhor Jesus, através da fé que um dia tivemos, através da Tua palavra, por ouvir a Tua palavra. Obrigado, Deus, por esta grande oportunidade de poder estar aqui pregando esta santa, bendita e poderosa palavra. Minha oração é que o meu irmão, o meu amigo, sejam alcançados poderosamente através da Tua palavra, que suas mentes sejam abertas para uma verdadeira compreensão da Tua vontade por meio da palavra pregada. Eu oro agradecido no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bens, queridos, eu quero continuar falando sobre o apóstolo Paulo. Você lembra que na mensagem anterior nós comentamos um pouco, fizemos ali um certo comentário, uma pequena dissertação sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu quero continuar, por assim dizer, nesta biografia de Paulo, mostrando mais ou menos nas suas próprias palavras o que ele deixou registrado para nós. Eu disse na mensagem anterior que Paulo escreveu 13 cartas que fazem parte do Novo Testamento. Cartas que passaram no cânon bíblico. Isso significa que foram cartas inspiradas, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo, porém, sendo usado, ou seja, movido pelo mesmo Espírito para escrever essas palavras. Portanto, nós chamamos isso de cartas ou de epístolas do apóstolo Paulo. E ele endereçava geralmente suas cartas a alguém. Por isso a gente nas mensagens sempre cita carta de Paulo escrita aos Romanos, carta de Paulo escrita aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Timóteo e por aí vai. E a Tito, que é um outro personagem bíblico.
mas nós queremos falarmos aqui, usando o apóstolo Paulo, é claro, para falar da grandeza de Deus. Como Deus utiliza o ser humano como ferramenta para desenvolver uma obra de tamanha grandeza, de tamanha envergadura na Bíblia Sagrada. Isso me chama muita atenção, porque precisamos entendermos que, embora Paulo sendo uma figura de grandeza na Bíblia Sagrada, toda honra, toda glória, toda majestade, todo poder pertence somente a Deus. Ele mesmo diz, a minha honra não darei a outro. Porém, como Deus é um Deus honrado, quer dizer, um Deus de honra, ele não transferindo a sua honra a ninguém, mas ele pode usar na sua grandeza pessoas como eu, como você, como usou o apóstolo Paulo e usou tantos outros homens da Bíblia para desenvolver a sua obra, porque a ferramenta que Deus sempre usou, sempre usa e continuará usando é o homem. Ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, soprou no homem o seu espírito, exatamente para que pudesse ser usado, este homem fosse usado como instrumento dele, como ferramenta dele. Portanto, Deus quer te usar. Você já é um instrumento usado por Deus? Em que área da obra de Deus você está sendo usado como instrumento? Talvez você olhe para os seus defeitos. Talvez você esteja olhando para o seu passado. Eu quero te surpreender nesta mensagem de hoje com o passado de Paulo. Quem Paulo se tornou, mas quem era Paulo no passado. Portanto, isso serve de ânimo, pelo menos para mim. Quando eu olho para o meu passado, vejo quem eu era e o que Deus me fez através da sua palavra, apenas por ouvir e crer, isso me dá certeza de que ele pode fazer de ti também um instrumento dele. Vamos lá? Vamos vermos então aqui o que Paulo disse, quem ele era no passado. Escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, ou seja, na sua primeira epístola, ele escreve a Timóteo no capítulo 1, capítulo 1 da epístola a Timóteo, versículo 13, ele se apresenta da seguinte maneira: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade. Observa as palavras do apóstolo Paulo. Eu vou repetir mais uma vez. A mim, ele está falando dele mesmo, ele está se apresentando a si mesmo. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso. Isso ele está falando dele como um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Um perseguidor do cristianismo, um perseguidor dos crentes. Ele disse, olha, mas eu alcancei misericórdia, porque tudo isso eu fiz na minha ignorância. Quando eu perseguia os cristãos, quando eu perseguia a igreja, quando eu perseguia o Senhor Jesus, tudo isso eu fiz na ignorância. A ignorância quer dizer falta de conhecimento, falta de luz. Ele mesmo escreveu aos Filipenses dizendo que naquele tempo, como gentios, a nossa mente mantinha cativa a vontade de Satanás e éramos obscurecidos no entendimento, separados de Deus pela ignorância que havia em nós. Portanto, ele está aqui dentro do contexto, ele está falando de si mesmo como alguém que foi perseguidor, blasfemo, injurioso. Ele era um terrível perseguidor dos cristãos e da igreja do Senhor Jesus. Talvez você esteja dizendo, puxa, pastor, eu nunca tinha ouvido isto. Ele mesmo se declarando na sua biografia, ele se apresenta como perseguidor. Sim, é claro, Deus utiliza aquilo que nada é para ser tudo. É o que Paulo se tornou.
Ele disse que alcançou misericórdia. E nós entendemos pela própria escrita de Paulo, foi aquele que mais falou sobre a misericórdia de Deus. Ele disse que nós somos alcançados pela misericórdia. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 6, ele disse que estava morto, mas Deus, pela sua infinita e grande misericórdia, nos alcançou, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, Paulo tinha muita experiência quanto uma vida depravada e quanto uma vida ajustada pela fé em Cristo Jesus, por uma esperança viva e eficaz, e por isso ele serve de base para as nossas mensagens nestes dias. Olha o que disse Paulo também, escrevendo aos irmãos de Filipos, a uma igreja que estava ali. Ele escreve aos filipenses, no capítulo 3, no versículo 6 de Filipenses, da carta aos filipenses, repito, capítulo 3, versículo 6, para que você possa se localizar através da sua Bíblia, lendo da sua própria Bíblia, aquilo que eu estou citando aqui. Nós estamos aqui usando a palavra do Senhor como base para as nossas mensagens, sempre foi assim, eu pretendo ser assim e continuar sendo assim, usando sempre a palavra de Deus como base para aquilo que estamos falando. A minha palavra não tem nenhum valor, acredite nisso. A minha palavra não tem nenhuma virtude. Por isso que eu sempre me volto para a palavra de Deus, para estar aqui baseando o que eu estou falando, não de mim mesmo, mas falando da palavra dele. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 6, ele se apresenta, além de dizer lá em 1 Timóteo 1,13, que era perseguidor, que era blasfemo, injuriador, ele aqui continua se apresentando assim. Capítulo 3, versículo 6 de Filipenses. Segundo a lei, perseguidor da igreja. Ele agora abre o leque dizendo a quem ele perseguia. Segundo a lei, perseguidor, ou segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Observa que Paulo aqui apresenta mais duas características que faziam parte da sua vida no passado. Ele diz, olha, eu fui perseguidor da igreja, porém fui um homem irrepreensível. Como soldado romano, ele foi um soldado de grande envergadura, um soldado de grande confiança para o seu comandante. Nós vamos ver isto quando ele pede carta ao seu comandante para que ele pudesse ir a uma cidade para perseguir a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Portanto, ele aqui está se apresentando como aquele que perseguia a igreja do Senhor Jesus. Vou repetir mais uma vez o versículo 6 do capítulo 3 da carta aos Filipenses. Ele mesmo se apresentando, segundo o zelo, ele era um homem zeloso como fariseu e como judeu, ele era um homem zeloso das coisas de Deus. Ele disse, como zeloso que eu fui perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso por Deus, ele era tão zeloso pelo nome de Deus, ele era tão zeloso pelos princípios e pela palavra de Deus, que não aceitava que homens, como os cristãos, se apresentassem como pessoas de Deus. Ele achava que era demais uma pessoa se apresentar como representante de Deus, como Pedro, Tiago, Paulo, João, que pregavam dizendo que eram testemunhas de Deus na pessoa de Jesus. Ele dizia, olha, isso eu não aceito. Ele era tão zeloso. Sabe, querido, temos falado a tantas pessoas assim, não é verdade? Pessoas zelosas, pessoas que amam a Bíblia, pessoas que amam a Deus, pessoas que, embora na sua religião,
é sem fundamento, mas são pessoas bem intencionadas. Porém, lembre-se de uma coisa, que as boas intenções não levará ninguém a lugar nenhum se essa pessoa estiver caminhando por caminhos errados. Era o caso de Paulo. Paulo era um homem zeloso, um homem que tinha grande e profundo zelo pelas coisas de Deus, porém um homem ignorante, um homem bem intencionado, porém andando em caminhos errados, ignorando aquilo que ele não poderia ignorar, que era a palavra de Deus, os preceitos de Deus para a sua vida, a fé que um dia alcançou Pedro, alcançou Tiago, alcançou João, André e os demais apóstolos. Ele não aceitava no seu zelo. Ele era um homem zeloso, porém ignorante. Ele disse isso no versículo que lemos de Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Ele diz, eu fazia isto na minha ignorância. Ele também diz aqui nesse texto que estamos lendo, de Filipenses 3,6, que além de ser perseguidor da igreja, por causa do zelo, ele, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mais uma qualidade que eu admiro em muitas pessoas, pessoas justas. Ele diz, segundo a justiça que há na lei, pessoas que procuram guardar a lei, pessoas que são zelosas pela lei de Deus, que procuram não tropeçar em nenhum ponto da lei de Deus. Mas lembra que Paulo também era assim, só que ele fazia tudo isso na ignorância. Ele não sabia que Tiago, apóstolo do Senhor Jesus, havia escrito dizendo, todo aquele que guardar, ou seja, aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele é culpado de toda a lei. E Paulo não tropeçava apenas em um ponto, ele tropeçava em todos os pontos da lei. Ele, por assim dizer, ele usava a lei de Deus, a justiça própria, como capa de santidade, mas ele mesmo era o escravo disto. Ele mesmo lhe chama de escravo, mas foi liberto, embora tendo sido escravo do pecado, ele escreve isso em Romanos capítulo 6, embora tendo sido escravo do pecado, foste liberto e feito servo da justiça de Deus. Queridos, quantas pessoas há neste mundo que são tão zelosas, que são tão justas em si mesmo, porém trilhando por caminhos errados. A lei de Deus não é para que seja cumprida por nós. A lei de Deus é simplesmente para mostrar que somos errados. É como você olhar no espelho e refletir a sua imagem e ver quem realmente você é. Paulo disse, eu não sabia que o que era pecado se a lei não me dissesse. Portanto, a lei é para mostrar o pecado na nossa vida. Paulo estava errado. Nós vamos ver isto naquele grande encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, indo para Damasco na missão de prender, de bater nos crentes, subjugando a um regime militar do qual ele fazia parte. Nós vamos ver isso na próxima mensagem, se Deus nos permitir, como Deus pode transformar a vida de um homem, como Paulo, que anteriormente chamava-se Saulo de Tarso. Até o seu nome foi mudado pela graça e misericórdia de Deus. A minha intenção, com essas exortações, com essas meditações na pessoa do apóstolo Paulo, é fazer que você abra a sua mente, ou seja, o seu coração, que o Espírito Santo abra a sua mente para que você possa compreender que se Paulo foi um homem assim e se tornou o homem que ele hoje é, você pode também. Porque Deus não mudou. Deus é imutável. Ele é o mesmo Deus. Ele transforma água em vinho. É verdade. Ele pode transformar a nossa vida de maldição em bênção. Isto depende de você ouvir a palavra através da qual é a fé na nossa vida. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Eu vou continuar orando por você. Enquanto isso, querido irmão, continue orando por mim, por favor, para que Deus me dê a graça de continuar
pregando as mensagens da sua palavra. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.